Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreve no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá, hoje a gente parte de uma pergunta que, olha, parece simples, mas que abre um abismo de consequências. O que acontece quando uma filosofia, uma que celebra a autonomia da razão, bate de frente com uma religião que exige submissão à fé? É exatamente nesse campo de batalha de ideias que a gente vai entrar. Nossa análise vai mergulhar fundo na relação complexa e muitas vezes conflituosa entre o estoicismo e o cristianismo. A base para a nossa conversa é uma série de artigos do PhD Jorge Guerra Pires, que investiga justamente essa tensão. E a peça central tem um título que já dá o tom da discussão. O estoico temente a Deus. Porque quando os estoicos se ajoelharam, perdemos a batalha. O nosso objetivo aqui é desvendar os pontos de contato, as influências que ficam meio escondidas e principalmente o momento de ruptura que, segundo o autor, definiu o rumo do pensamento ocidental. E o que é fascinante, e as fontes exploram isso muito bem, é que essa ruptura não foi uma coisa de um dia para o outro. Foi um processo lento, sabe? Quase uma guerra fria filosófica que durou séculos. E o argumento do autor é que os ecos dessa batalha ressoam até hoje, em debates sobre ciência, fé, autonomia pessoal. A nossa discussão vai se ater estritamente ao que esses artigos apresentam, seguindo a linha de raciocínio e as evidências que eles oferecem. Certo. Então vamos começar pelo começo. Para entender o choque, a gente precisa entender os lutadores. Vamos desembalar o estoicismo. As fontes pintam um quadro de uma filosofia quase radicalmente individualista para a época, certo? Qual era a ideia central que a tornava tão diferente? Exatamente. A grande revolução do estoicismo, e figuras como Sêneca, Epicteto e até o imperador Marco Aurélio martelavam isso, era a ideia de autonomia. A sua felicidade, a sua virtude, o seu bem-estar, nada disso dependia dos deuses ou do imperador ou da sua sorte. Dependia da sua própria razão. A proposta era que dentro de você existia uma cidadela, uma fortaleza interior. Uma fortaleza. Isso, que nenhuma circunstância externa poderia invadir se você não permitisse, uma cidadela interior. Gosto dessa imagem. Então, os pilares seriam a razão como guia, né, para viver em harmonia com a natureza, o indivíduo como arquiteto da própria moralidade e o controle das paixões, das emoções como o objetivo principal. É isso. Perfeito, o lema poderia ser algo como: não posso controlar o que me acontece, mas posso sim controlar como eu reajo ao que me acontece. A virtude não era um presente dos deuses, era um trabalho diário, uma conquista da mente. O poder estava de forma inequívoca nas mãos do indivíduo. E isso, para a época, era uma ideia explosiva. Ok. E do outro lado do ringue, o que o cristianismo primitivo colocava na mesa? Pelo que as fontes indicam, era o oposto completo, não era?
Se o estoico se via como autossuficiente, o pilar do cristianismo era a total dependência da graça divina. A narrativa cristã começa não com a força da razão humana, mas com a sua fraqueza fundamental. A doutrina do pecado original, por exemplo, diz que a alma humana já nasce corrompida, manchada. E que por conta própria, É absolutamente incapaz de atingir a virtude ou a salvação. ou seja, enquanto o estoico diz, você pode se salvar pela sua razão, o cristão diz, você está perdido e só pode ser salvo por uma força externa, por Deus. Exatamente. A oposição é direta. Para o cristianismo, o caminho não é a razão autônoma, mas a fé. E a fé, por definição, exige submissão à vontade divina. A sabedoria não vem da reflexão, do debate, da investigação, mas sim da revelação, de uma verdade que é entregue e que deve ser aceita. São dois projetos de ser humano que, na sua essência, parecem, totalmente incompatíveis. Um celebra o poder interior, o outro a necessidade de redenção exterior. E aqui a história dá uma virada que eu sinceramente não esperava além das fontes. Eles não ficaram só se opondo, eles conversaram. Houve um diálogo, uma interação real entre esses dois mundos. Sim, e isso é crucial para entender tudo o que veio depois. Não eram dois campos isolados gritando um com o outro à distância. O autor destaca um momento histórico muito concreto que está relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O apóstolo Paulo chega em Atenas. Em Atenas. E vai para o Areópago, a praça pública de debates, e começa a discutir suas ideias com quem? Filósofos, estoicos e epicuristas. Eles estavam literalmente no mesmo espaço físico trocando argumentos. E uma das conexões que as fontes apontam me surpreendeu muito. Está na carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz algo como: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na fome, na abundância ou na necessidade. Quando eu li isso no artigo, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, isso soa incrivelmente estoico. É quase a definição de ataraxia, aquela tranquilidade da alma, não é? É uma sobreposição quase perfeita. A ataraxia estoica é exatamente essa serenidade que independe de fatores externos. Um estoico leria essa passagem de Paulo e com certeza balançaria a cabeça em aprovação. E a influência não para por aí. Os artigos sugerem que o cristianismo não só dialogou, mas absorveu traços do estoicismo. O autor aponta até para livros do Antigo Testamento, como Eclesiastes, que com aquele tom de aceitação resignada do ciclo da vida, da morte, já carrega um sentimento que a gente poderia chamar de proto-estoico. Então foi uma espécie de fusão silenciosa, onde o cristianismo acabou adotando a linguagem e alguns conceitos da filosofia que estavam em voga para tornar sua mensagem mais palatável. É uma das teses centrais. Para ilustrar o quão profunda é essa semelhança, um dos artigos propõe um exercício de imaginação que eu achei brilhante. Ele pergunta como seria uma Bíblia onde Zenão de Sítio ou Epicteto fossem creditados como autores, ou até mesmo como apóstolos. O autor chega a criar passagens fictícias, um evangelho segundo Zenão, para mostrar que as ideias sobre virtude e serenidade se encaixariam quase sem costura. Que interessante. E esse desejo de conectar os dois mundos não é de hoje. As fontes mencionam um conjunto de cartas falsas que circularam na antiguidade, uma suposta correspondência entre Sêneca e o apóstolo Paulo, mostrando que desde cedo as pessoas percebiam essa afinidade e queriam criar uma ponte oficial entre eles. Então, por um lado a gente tem essa absorção de ideias, essa fusão silenciosa. Mas é aí que a coisa complica, porque as fontes deixam bem claro que essa paz era superficial. Quando a borracha encontrou o asfalto, a tensão explodiu. E talvez ninguém personifique melhor esse conflito do que o próprio imperador no poder, Marco Aurélio. Exato. Marco Aurélio era o rei filósofo de Platão tornado realidade. Um homem que governava o maior império do mundo e, à noite, escrevia para si mesmo em suas meditações sobre como ser uma pessoa melhor, mais racional, mais virtuosa. Ele era a encarnação do ideal estoico. E ele
Ele não era nem um pouco fã dos cristãos. Nas Meditações, ele faz uma crítica bem direta, né? Ele fala sobre a forma como os cristãos enfrentavam a morte, a perseguição. Ele não via isso como coragem. Não, de jeito nenhum. A palavra que ele usa, e que o autor do artigo destaca, é obstinação. Para Marco Aurélio, a prontidão dos cristãos para morrer não vinha de uma convicção racional e digna, mas de uma obstinação cega, um fanatismo quase teatral. Ele via aquilo como uma performance, não como resultado de um entendimento filosófico sobre a natureza da vida e da morte. Faltava na visão dele a serenidade que vem da razão. E por que essa crítica era tão dura? Afinal, os estoicos também valorizavam a coragem diante da morte. Onde é que estava a diferença fundamental para ele? É aqui que a gente toca no nervo da questão e o artigo explora isso muito bem. O problema para Marco Aurélio não era o ato de morrer com coragem, mas a motivação por trás do ato. Para um estoico, a serenidade diante do fim vinha da compreensão racional de que a morte é um processo natural, parte do logos, da ordem do universo. É a aceitação da realidade. Já para o cristão... Para o cristão, vinha da esperança de uma recompensa. Exatamente, de uma recompensa celestial, de uma vida eterna no paraíso. Para um pensador como Marco Aurélio, isso era uma muleta, uma fantasia irracional que invalidava a nobreza do ato. E é importante lembrar o contexto também. Ele não era apenas um filósofo no seu escritório. Ele era o imperador. Precisamente. E para um imperador romano, a estabilidade do império, a Pax Romana, dependia de uma certa ordem social e religiosa. Os cidadãos deveriam participar dos rituais cívicos que incluíam honrar os deuses de Roma e o imperador. Os cristãos, com sua recusa em participar desses rituais e sua lealdade a um rei celestial que estava acima do imperador, eles eram vistos não apenas como irracionais, mas como politicamente subversivos. Era uma ameaça à coesão do Estado. Então, a crítica de Marco Aurélio tem um fundo tanto filosófico quanto pragmático, de um estadista preocupado com a ordem. As fontes usam uma comparação do filósofo Bertrand Russell, que parece resumir bem esse choque. Ele dizia que Sócrates ensinava seus discípulos a questionar tudo, enquanto Jesus exigia fé e obediência. Essa é a divisão de águas. De um lado, a autonomia intelectual, do outro, a submissão à doutrina. Esse é o verdadeiro campo de batalha entre as duas visões de mundo. A pergunta fundamental que os separava era: a verdade é algo que você descobre através da sua própria razão ou é algo que você aceita através da fé? E essa batalha entre autonomia e submissão é o coração do argumento daquele artigo com o título provocador, O Estoico Temente a Deus. Isso nos leva diretamente à tese central dele, o momento simbólico em que os estoicos se ajoelharam diante de Deus. O que esse gesto significa nessa análise? O gesto é apresentado como um símbolo poderoso. Não se trata apenas de uma pessoa trocando uma religião por outra. Representa a renúncia à própria essência da filosofia estoica, a confiança na autonomia da razão. O estoico em pé é o indivíduo que se apoia em sua própria capacidade de discernimento. O estoico de joelhos, segundo essa análise, é o filósofo que entrega sua ferramenta mais preciosa, o questionamento, a razão, e a submete a uma autoridade externa, a um dogma que não pode ser questionado. É a rendição da cidadela interior. Uma rendição intelectual, mais do que espiritual. E quais foram as consequências dessa rendição, segundo a análise das fontes? As fontes são bastante diretas, até contundentes. A primeira consequência foi que a razão, como ferramenta de descoberta, foi progressivamente substituída pela fé como critério de verdade. Com isso, uma alternativa secular e racional ao dogmatismo foi efetivamente silenciada por séculos. O autor argumenta que isso criou um vácuo, levando a uma longa dependência da autoridade religiosa para definir o que era certo, errado, verdadeiro ou falso. E ele lista exemplos históricos para sustentar esse argumento, certo? Lembra de ser uma parte bem impactante do texto. Sim, e é importante não passar por eles como uma simples lista. Cada nome representa uma tragédia intelectual. Por exemplo, não se trata apenas de Giordano Bruno foi queimado.
A fonte detalha que a acusação contra ele era de heresia por ter usado a razão para especular sobre um universo infinito com múltiplos mundos, uma ideia que hoje é fundamental para a cosmologia. Mas na época isso desafiava diretamente a centralidade da Terra e da criação divina. A razão dele foi tratada como um crime capital. E o caso de Galileu? Galileu é talvez o exemplo mais famoso. Ele não achava que a Terra girava em torno do Sol. Ele tinha evidências observacionais, matemáticas. Ele usou a razão e a observação para chegar a uma conclusão. E foi forçado, sob ameaça de tortura, a se retratar publicamente, a negar a sua própria razão em favor do dogma da Igreja. As fontes também mencionam a Inquisição e a caça às bruxas, argumentando que esses foram fenômenos possíveis apenas numa cultura onde a acusação dogmática tinha mais peso que a evidência racional. Isso me lembra uma frase de Jean-Paul Sartre, que a fonte cita para amarrar essa ideia, algo sobre o sacrifício do homem. Exatamente. A citação é o homem que perpetualmente se sacrifica em prol da existência de Deus. A análise do artigo usa essa frase para argumentar que a mudança de paradigma do estoicismo para o cristianismo representou exatamente isso. Em vez de usar a razão para florescer e encontrar sentido na experiência humana, o novo ideal exigia que os indivíduos renunciassem a si mesmos, a seu intelecto, em nome de um conceito divino. Nessa perspectiva, o alerta de Marco Aurélio sobre a obstinação cega dos cristãos soa quase profético. Ok, essa é uma análise bem forte do passado, que descreve uma espécie de era das trevas para a razão. Mas, e hoje? Onde essa história nos deixa? O estoicismo morreu de vez? É aí que os artigos apresentam uma reviravolta interessante. Eles argumentam que não, o estoicismo não morreu. Pelo contrário, está ressurgindo com força no mundo contemporâneo, sabe? Em livros de autoajuda, podcasts, aplicativos de meditação. Mas a conexão mais provocadora que as fontes fazem é traçar uma linha direta entre o estoicismo antigo e o ateísmo moderno. Ateísmo. Essa conexão não é óbvia. Como o autor liga os pontos? O argumento é que o ateísmo moderno, em sua vertente mais filosófica, compartilha o DNA do estoicismo. Primeiro, a rejeição explícita da dependência de seres ou forças sobrenaturais para guiar a vida e a moralidade. Segundo, há uma ênfase enorme na responsabilidade individual, na criação de uma ética pessoal e no controle emocional para navegar um universo que é indiferente. E terceiro, há a valorização máxima da racionalidade e da aceitação da realidade como ela é, sem o que o autor chama de muletas de conforto, como a promessa de uma vida após a morte. Então, a ideia é que viver uma vida com propósito, com ética e serenidade, mas sem dogmas religiosos, é essencialmente uma prática estoica com um novo nome. Exatamente. A fonte argumenta que o que muitas pessoas buscam hoje é exatamente o que um estoico como Marco Aurélio ou Sêneca defendia. É a busca por uma vida boa baseada naquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas ações. Nessa visão, o ateísmo contemporâneo não é só uma negação de Deus, mas uma afirmação daquela mesma autonomia radical que estava no coração do estoicismo. É como se a filosofia que perdeu a batalha há quase 2000 anos estivesse silenciosamente vencendo a guerra cultural hoje. Que jornada! Então, recapitulando, a gente partiu de duas visões de mundo em oposição direta: a autonomia da razão contra a submissão à fé. Vimos como, apesar disso, elas dialogaram e se influenciaram. Exploramos o conflito aberto personificado na crítica de Marco Aurélio. E chegamos à tese central da submissão da razão estoica, um evento que, segundo a análise que exploramos, moldou o Ocidente por séculos, e cujo legado a gente vê ressurgir de formas inesperadas hoje. E para encerrar, as fontes nos deixam com uma reflexão final, quase uma história alternativa. O autor especula que, se o estoicismo não tivesse cedido, se a visão de mundo de Marco Aurélio tivesse prevalecido sobre a de Paulo, o Ocidente poderia ter seguido um caminho mais filosófico e menos dogmático. Talvez, ele sugere, o iluminismo pudesse ter acontecido séculos antes.
É impossível saber, claro, mas a questão que fica e que emerge de todo esse material é uma pergunta para se pensar. Se a razão é uma ferramenta, o que acontece a uma sociedade quando essa ferramenta é usada principalmente para justificar crenças pré-existentes, em vez de ser usada para buscar, de forma livre e corajosa, novas verdades? Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.